Bom, vamos lá então, pessoal. Continuando o que a gente discutiu na aula passada, hoje a gente vai especificar um pouquinho mais sobre a estrutura eletrônica dos átomos e entrar em detalhes mas a gente vai observar de uma forma mais qualitativa. Então, basicamente, a gente terminou a aula falando que os elétrons, né, estão lá nos seus níveis de energia, e a gente associou esses níveis de energia a uma quantidade, né, a uma quantidade de fótons que era absorvida ou emitida, né, então esses elétrons, na verdade, eles subiriam de nível ou baixariam de nível dependendo da quantidade de energia que era fornecida, e a gente conseguiria medir essa quantidade emitida, né, essa quantidade de energia que ele liberaria. E aí a gente vai partir, então, para uma observação mais unitária, ou seja, observar a estrutura do átomo, né? Quando a gente fala da estrutura do átomo, a gente vai ter que observar o seguinte: dentro de uma possível estrutura genérica, a gente vai falar sempre da divisão principal, né? Os elétrons, como estrutura mais, vamos dizer assim, mais livre e que vai participar das transformações, vamos chamar transformações aí de ligações, né, por enquanto, e o outro de prótons e nêutrons. A gente comentou brevemente, né, sobre isso, falando que prótons e nêutrons vão ficar lá quietinhos, né, cargas positivas e partículas sem carga, né, que são os nêutrons, e a gente comentou que eles vão se estruturar numa organização onde os elétrons é que vão mostrar alguns fenômenos que a gente consegue medir ou observar. Não que não existam, claro, fenômenos protônicos, mas esses fenômenos protônicos estão associados à questão de química nuclear, né, radioatividade, então a gente vai deixar para um capítulo à parte. Quando a gente fala dos elétrons, a gente já entendeu um pouco da dinâmica, né, que ele participa dessa quantidade de energia, as radiações dentro do espectro eletromagnético que se participam, né? E a gente vai tentar entender agora o seguinte, basicamente responder a pergunta, né? Onde é que esses elétrons estão? Então, existe uma questão do tipo, um princípio, na verdade, chamado de princípio da incerteza, né? Esse princípio da incerteza, que vem ali dos estudos de Heisenberg, vão dizer que existe uma certa não, né, uma série de equações matemáticas que permitem que a gente determine até um certo limite onde esse elétron pode estar. Então, a primeira coisa é, a gente não tem certeza de onde esse elétron está, mas a gente tem probabilidades, tá? Então, essa imagem aqui que está mostrada, deixa eu ampliar um pouco para vocês, ó. Essa imagem aqui mostra, né, nos planos cartesianos, então a gente tem aqui os três eixos, né? O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Nesses três planos cartesianos, a gente tem que o pontinho azul é onde o elétron pode estar. Aí vocês podem falar, tá, mas está cheio de pontinho azul. Então, cada pontinho desse é resultado de uma equação matemática, né? Uma densidade de probabilidade que a gente chama, tá? E dentro dessa densidade de probabilidade, vocês podem perceber que quanto mais próximos aqui de uma região, ou seja, né, da região nuclear, a gente tem os elétrons, né? Então eles vão estar próximos do núcleo, como a gente imagina ou conhece, e mais afastados do núcleo, eles podem estar, percebam que existem, né, pontinhos azuis aqui, mas eles podem existir com menor probabilidade. Então, se a gente quiser desenhar, a gente pode ir, né, mais ou menos delineando aqui a região onde estes elétrons podem se colocar, né? Então a gente pode ir aqui tentando montar um contorno, uma superfície. Percebam o seguinte, ela não é exata, tá? Nesse contorno que eu desenhei aqui, ó, algumas regiões ficaram de fora. E todas elas precisam ser contempladas, porque aqui a gente tem alta probabilidade no centro e baixa probabilidade nas extremidades. Só que a gente está falando do sistema tridimensional, percebam, né? Eixo X, eixo Y, eixo Z. E esse sistema tridimensional vai mostrar para a gente não um círculo, mas vai mostrar para a gente uma esfera, né? Então, dentro dessa esfera, os elétrons podem estar. Por isso que a gente está acostumado a ver isso nas figuras dos orbitais. E aí vocês já devem ter ouvido falar
que os orbitais podem ser do tipo S, do tipo P, do tipo D ou do tipo F. O que significa isso? Orbitais do tipo S são orbitais assim, ó, esféricos, onde dentro dessa esfera, e aí, claro, né, a gente desenha lá o círculo e tenta representar a esfera como um todo, dentro dessa esfera, não é que o elétron está nessa esfera, ele pode estar em alguma região dessa esfera, tá? Não é que ele esteja em toda a esfera, né? Aliás, né? Então não é uma esfera maciça. A gente desenha assim porque, imagina, se a gente fosse desenhar com pontinhos cada vez que a gente representa, a gente não terminaria um desenho por atividade, né? Ou por relação. Então, o orbital S é a forma mais simples. E se a gente tentar relacionar o orbital S, a gente vai observar daqui a pouco que, por exemplo, uma esfera, você pode girar ela para o lado que você quiser. Ela vai ser sempre a mesma esfera, né? Você não tem como diferenciar a ponta para um lado, não tem ponta, né? Então, a ponta para um lado, a ponta para o outro. Então, o que acontece existe apenas uma forma de deixar essa esfera no espaço. Por isso que existe apenas um tipo de subnível ou orbital S. E aí a gente vai passando daqui a pouco para os outros orbitais, tá? Só para relacionar, quando a gente fala dessas densidades de probabilidade, a gente está falando de uma equação que é a chamada equação de Schrödinger, né? A gente não vai trabalhar com a equação, tá? Então não se preocupe com o nome, mas a gente vai, que é representada pela letra psi, né? E essa equação matemática de Schrödinger, que determina aí as propriedades, algumas propriedades do elétron, ela pode ser elevada ao quadrado. E quando a equação é elevada ao quadrado, a gente vai falar de uma probabilidade. E essa probabilidade é que determina o formato desses orbitais, tá? Então, por exemplo, a probabilidade do elétron estar ali no orbital S é esférica, dentro dessa probabilidade esférica. Se a gente quisesse representar, por exemplo, né, a gente poderia colocar aqui a probabilidade no orbital P, é um desenho assim, vocês já devem ter visto, né, mas se não viram, é o que a gente chama de Altair, né? São dois, como se fossem dois balãozinhos, né? E dentro desses dois balãozinhos estão as regiões onde é possível encontrar o elétron. Perceba, ó, o formato é bem diferente. Não é igual por todo, né? Ele tem uma densidade, digamos assim, uma probabilidade maior nessa região aqui onde eu estou pintando, uma probabilidade menor nessa outra região aqui mais próxima do núcleo, probabilidade zero no núcleo, e assim vai voltando, né? Vai uma probabilidade menor e uma outra probabilidade maior. Isso mostra para a gente o quê? Que agora eu não posso olhar o subnível S como sendo algo que não tem uma direção, né? O S, lembra lá, é uma esfera, né? Ele vai ficar do jeito que está para sempre. O P, se eu virar ele para um outro lado, ele vai ficar diferente. É uma outra probabilidade. Então, eu vou ter que olhar para os eixos cartesianos aqui, ó, x, y e z, e dizer que eu posso girar ele neste eixo que ele está aqui, num eixo, né, esse aqui seria o eixo vertical, no eixo horizontal, então algo nesse sentido, né, se eu fizesse assim, e num eixo transversal ou perpendicular aqui, dependendo de como eu quiser fazer, se ele viesse para cá. Então, eu teria três formas de representar esse orbital P em cima de um eixo. Vamos usar a mesma nomenclatura que está aqui em cima, ó. O Z está para cima, então esse seria o Z. Aqui na horizontal é o Y. E no transversal é o X. Tá? Nesses três eixos, então, nós temos três orbitais P diferentes. Esses orbitais P agora vão ter, então, o que a gente vai chamar de P no eixo Z, P, Z, P no eixo Y, P, Y, e P no eixo X, P, X. Não se preocupem, não precisa decorar esses nomes, mas o importante é entender que a gente tem direções diferentes e orbitais diferentes. Então, agora, no S, como nós tínhamos uma probabilidade, no P nós temos três, tá? E isso vai ficando mais complexo conforme a gente vai evoluindo nos orbitais. Então, a gente vai descrever tudo isso juntando as duas teorias que a gente trabalhou, dentro dos níveis e subníveis de energia, né? A gente falou sobre os níveis de energia, né? Lá o nível 1, nível 2, nível 3, comentando sobre esses pacotes de energia que o elétron recebia, né? Então lembra que a gente fazia lá, né?
A gente falava assim, o elétron está no nível 1, então ele pode ser excitado através de uma quantidade de energia, ele vai para o nível 2, né? Quem não lembra, dá uma repassada lá na aula passada, na aula anterior. Mas se eu der mais energia, ele pode ir para o nível 3 e depois ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai emitir uma quantidade de energia. Que quantidade de energia é essa? Né? Ele vai emitir uma quantidade de energia X, e daí a gente vai ter uma quantidade que dá para ser mensurada no espectro visível ou fora do espectro visível. Quem é dentro do espectro visível? Quem é fora do espectro visível, desculpa, ultravioleta ou infravermelho, principalmente. Não são só esses, mas são os principais, tá? Beleza. Aí a gente tem lá o elétron. Só que agora, percebam, a gente vai colocar os subníveis, ou seja, os orbitais juntos. Então, quando a gente for falar aqui do subnível S, do orbital S, vamos voltar, Probabilidade, a gente definiu o orbital S, falou que ele é uma esfera, e uma esfera pode ser direcionada apenas de um formato, por um formato, né? Para o lado que for, é a única esfera. Então, isso vai representar para nós um quadradinho desses. Quer dizer, independente do lado que eu girar, o S vai ser o S. Não existe SX, SY, SZ. Esfera, se eu desenhar a esfera aqui, para qualquer lado que eu gire, para cima, para direita, para frente, continua sendo a mesma esfera, tá? Região de probabilidade de encontrar o elétron. Então, vou representar isso por uma caixinha. O que significa essa caixinha? Esta caixinha é a representação de simplificação do elétron, do orbital, tá? Então, eu não vou desenhar o formato dele toda vez, porque senão imagina, né? A gente teria que fazer desenho para cada orbital que a gente fosse representar. Dentro desse orbital, podemos ter dois elétrons. Dentro de cada orbital, a gente pode ter dois elétrons. E por que isso? Porque eles vão estar nos chamados momentos de spin contrários. Que, resumidamente, o que é? Eles podem estar num sentido ou em outro. E a gente vai representar o elétron, né, por setinhas. Pelas propriedades que ele tem, né? Ele pode ficar numa posição, ele pode girar, é chamado de precessar. Então, o elétron vai ficar num sentido. O outro elétron vai ficar no outro sentido. Por quê? Elétron, a gente não pode esquecer que é carga negativa, certo? Se é carga negativa, a gente não tem como juntar duas cargas negativas, porque elas podem se repelir, elas vão se repelir, tá? Então, quando a gente desenha o elétron nesse sentido aqui, uma flechinha, representa dessa forma, na verdade, a gente está dizendo que ele está girando, né? Então, ele está lá, ó. Tá? Ele está girando em torno de um eixo. Se ele está girando, e aí a gente vai resgatar um pouquinho da questão física da coisa, ele está gerando um polo positivo, um polo negativo. Se ele gera um polo positivo e um polo negativo, significa que ele girando num sentido, ele consegue conviver com o outro girando no outro sentido, tá? E é o máximo que dá, um no sentido, outro no outro. Por isso que a gente tem como colocar até 2 elétrons em cada orbital. E é por isso que a gente tem as limitações. Se o S só tem uma forma para dispor o orbital, significa que a gente tem, então, no S, a possibilidade de ter 2 elétrons apenas. Então, por isso que a gente tem o S2 no máximo. No P, no orbital P, a gente tem quantas formas? Volta lá, a gente desenhou aqui, né? 3 formas de dispor o orbital. Se a gente tem 3 formas, significa que se em cada forma cabem 2 elétrons, são 2 elétrons no PZ, 2 elétrons no PY, 2 elétrons no PX. Então a gente tem P2 mais P2 mais P2. Quer dizer, cabem 2 elétrons no Z, no X, no Y. Ou seja, a gente tem no máximo P6. Né? A gente não vai diferenciar onde o elétron está por enquanto. Então a gente sabe que no máximo
a gente tem 6 elétrons, tá? E por aí vai. Por isso que o D é 10, por isso que o F é 14, e por aí, né, continuamente. E isso é colocado conjuntamente com aquele diagrama de energia que a gente montou na aula passada. No S, a gente tem 2 possibilidades. No P, a gente tem 6 possibilidades. No D, a gente tem 10 possibilidades, porque em cada orbital, né, cada disposição no espaço do orbital, cabem 2 elétrons, um para cima e um para baixo. Né? Para cima e para baixo é uma representação mais genérica. A gente sabe que não é tão simples assim, porque eles não são objetos, né, para a gente colocar para cima e para baixo. Tá? Isso vocês percebem, deixa eu colocar até num zoom um pouco menor aqui, vocês percebem que eles vão se distanciando diferentemente, né? Do 1 para o 2 é uma distância muito grande, do 2 para o 3 é um pouco menor, do 3 para o 4 é menor ainda, e a gente vai ter alguns efeitos, principalmente efeitos de repulsão, que vai ter muito elétron, né? Conforme isso vai acontecendo, a gente vai vendo que o espaçamento vai ficando irregular, tá? Então, essa representação aqui de todos no mesmo nível aqui, né, como estão colocados, é só uma simplificação, tá? Tanto é que a gente vai lembrar naquela sequência, que a gente vai ver daqui a pouco, né, a de distribuição eletrônica, que a sequência vai se embananando. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui é só para mostrar como seriam esses orbitais vazios. Mas orbital vazio não tem sentido de falar, né? Porque, na verdade, a energia é do elétron. Então, a energia não é do orbital. Consequentemente, a gente vai ter os níveis aqui associados aos subníveis associados à energia de cada um deles. Tá? A gente vai falar muito do hidrogênio e depois a gente vai extrapolar para falar um pouquinho dos outros átomos, né? E aí conseguir falar um pouco com maior detalhamento aí de como cada um se comporta. Nesse sentido, a gente vai usar toda essa representação de diagramas para falar dos diagramas de orbital. E aí a gente vai fazer a distribuição eletrônica de cada um dos átomos. A gente vai falar um pouco na próxima aula sobre propriedades periódicas e na outra sobre ligações, e a gente vai precisar muito desses conceitos. Mas, basicamente, o que acontece? A gente vai ter que sempre lembrar que, vamos escolher aqui, né? Vamos pegar o nitrogênio só para fazer um exemplo. A gente tem o nitrogênio, e o nitrogênio tem um número atômico igual a 7. O que é número atômico? Número atômico é o número de prótons. O número de prótons é a identidade do átomo, tá? E na identidade a gente não muda. É o CPF do átomo, tá? A gente não vai mudar. Então não existe distribuição protônica. Não estou distribuindo os prótons. O que eu tenho que fazer? Eu não vou distribuir esse número. Numericamente é o mesmo valor que a gente vai distribuir agora, mas ele não faz sentido se a gente interpretar quimicamente. Primeira coisa que a gente vai observar. Esse nitrogênio que está mostrado aqui, a primeira pergunta, está neutro? E como é que eu vou saber se ele está neutro, né? Toda vez que ele não estiver neutro, eu tenho aqui uma representação aqui em cima, ó, de carga. Tá? Representação de carga é aquilo que vocês estão acostumados a ver, né? A gente fala lá, tem o sódio mais, tem o cloro menos. E são os íons, né? Tem o cálcio 2 mais, tá? A gente vai usar isso muito para as representações de ligação. Então, assim, ele está neutro. Para nós aqui, a gente quer representar, por enquanto, a distribuição eletrônica deles neutros, para depois a gente poder fazer as ligações. Então, sim, ele está neutro. Se ele está neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, neste caso aqui, o nitrogênio, que tem número atômico igual a 7, também tem 7 elétrons, porque está neutro. Se ele tem 7 elétrons, a gente vai fazer a distribuição de 7 elétrons. A sequência de distribuição é essa aqui, ó, tá? Por enquanto, para nós, né? 1s, 2s, 2p, 3s. E a gente vai usar essas representações para desenhar onde os elétrons estão. E aquela história, ó, 1s. Quantos cabem num S que a gente viu agora há pouco? Só cabem 2, né? Então, 1s, 2. Eu tenho mais que 2, tenho 7. Quantos sobram? 5. Então, ainda preciso distribuir 5. Vou para o próximo. 2s. Nível 2,
subnível S, ou orbital S, tanto faz. Tem 5, mas eu só posso colocar 2. Então, vamos para o próximo. 2P. Quantos faltam? 3. 2P, 3, porque no P cabem 6, então eu posso pôr os 3 tranquilamente. Vamos observar aqui? Olha lá o nitrogênio, ó. 1S, 2, 2S2, 2P, 3. Exatamente o que a gente fez. Mas perceba o seguinte, olha o 3 aqui como é que está disposto, né? Aí você pode perguntar, por que não juntou, né, tudo mais compactadinho? Lembra que a gente falou que os elétrons são cargas negativas que podem se repelir? Então, quanto mais afastados eles estiverem, melhor. Ah, mas professor, eles não podem conviver dois na mesma caixinha, dois no mesmo orbital? Podem, mas se não precisar conviver com ninguém, para não precisar ter nenhum efeito de repulsão, melhor ainda. Então, a gente primeiro opta pela representação deles mais separados possíveis. Não dá, possível, não dá, a gente começa a combinar eles dentro das caixinhas, tá? Mas como a gente não vai diferenciar os P's, a gente só precisa saber o total, para nós aqui o P3 é suficiente, tá? E aí, o importante é entender que tudo isso aqui vai mostrar para nós os níveis dos elétrons, onde os elétrons estão, os subníveis, e a gente vai poder localizar todos esses elétrons dentro da tabela periódica, tá? E aí, é sempre bom a gente resgatar o seguinte, os orbitais vão representar para nós os blocos, tá? Esses blocos são bloco S, bloco P, bloco D e bloco F, tá? Esses blocos aqui estão alocados porque é onde termina, onde é o subnível de menor energia. Se vocês observarem nessa imagem aqui de baixo, é a tabela periódica expandida, ou seja, onde ela, como ela está realmente. Por uma questão de layout, né, esse bloco F foi retirado e colocado para baixo, mas aqui dá para entender bem o que acontece. Percebam que a gente tem os números para cada período. Então, por exemplo, aqui, né? Olha aqui do lado, vamos usar a mesma tabela para representar. Olha aqui, ó, destacado. A gente tem os períodos, tá? Salvo o bloco D e bloco F, tem algumas diferenciações para colocar nos períodos, ele vai perder um número na frente, mas com exceção a essas referências, bloco F a gente usa pouco, quase nada, e bloco D a gente usa razoavelmente, bloco S e P a gente usa bastante, e eles estão coerentes com as linhas. Então, quer dizer, os períodos aqui são relacionados aos subníveis, tá? Aos níveis, desculpa, os períodos são relacionados aos níveis. Então, o nível 1 é no período 1, né? Só para recordar que o período são esses, né? Nível 2, período 2, nível 3, período 3, são as linhas, né? Que se colocam na tabela periódica. E dentro dos blocos, nós temos os grupos. Essa nomenclatura está desatualizada, ó, esse 1A, 2A, tá? Esse a gente não usa mais. Agora é de 1 a 18 sequencialmente. 1, 2, 3, 4 até 18 aqui, onde está o 8A. Isso significa que a gente tem os grupos, né? Ou as antigas famílias, agora são grupos. Os grupos vão ser estabelecidos através do último, do último, da última distribuição, do último subnível completo, completo não, distribuído, né? O último subnível utilizado para se colocar na tabela. Dentro do bloco do subnível, a gente consegue localizar através de quantos elétrons esse subnível tem. Então, por exemplo, se aqui o nitrogênio está no 2P3, ó, só para destacar aqui, né, onde a gente está falando, 2P3, a gente tem que, dentro do bloco P, ou seja, do bloco do subnível P, a gente tem que ele está na terceira família antiga ou no terceiro grupo atual. O terceiro grupo seria esse aqui, então, né, o 5A ou o grupo 15 atual, tá bom? Então, a gente vai conseguir localizar o elemento na tabela periódica através da distribuição eletrônica que ele tem, beleza? Bom, a ideia hoje era que a gente trabalhasse alguns exercícios, né? Que esse é o nosso propósito dos encontros síncronos majoritariamente. Contudo, eu vou deixar indicado aqui, ao invés de eu só resolver, eu vou deixar indicado para vocês 2 exercícios, tá? Então, aí vocês dão uma pausada aqui para ler com calma, e depois a gente discute, né? Vocês vão me mandando as dúvidas, a gente pode ir resolvendo, ou eu mando para vocês uma ideia de resolução sobre tudo que a gente falou um pouco sobre teoria atômica, tá? É meio corrido, mas a ideia é provocar vocês
para ver o que vocês conseguem extrair de informação, mesmo que a informação não esteja correta, a gente vai discutir sobre isso. Então, o primeiro exercício pede que a gente entenda o aumento do número de linhas em relação ao átomo de hidrogênio. Aqui tem uma versão em preto e branco, aqui é uma versão colorida, mas é a mesma informação, tá? Por que vai aumentando de linhas, aumentando o número de linhas, né, nessas representações aqui nos espectros de linhas, né? Então, se alguém quiser fazer uma busca mais detalhada da informação, a gente está falando do espectro de linhas. E se essas linhas podem ser representadas fora da região do visível, ou se só essa representação que a gente tem aqui dentro do visível, né, dá para ver que são as cores, né, vermelho até o violeta aqui, se é a única representação possível, ou seja, se tem mais coisa fora disso, ou se aqui acabam essas representações, tá? E na segunda atividade, eu quero que vocês observem esse diagrama desenhado aqui do lado com atenção. Percebam que já não está tudo na mesma linha, então ele já está mostrando uma coisa mais real. E para a gente entender se essa representação é para um elétron só ou para mais de um elétron. E, claro, entender a justificativa disso tudo. Então, para saber se isso aqui, né, é para um elétron ou mais de um elétron, tá? E por quê? E explicar a que se refere essa energia zero aqui, tá? Essa energia zero ali que está mostrada em cima e nos outros diagramas também é mostrado, ok? Quero que vocês tentem fazer, que era o propósito principal da aula de hoje, e me enviem as dúvidas ou as resoluções que vocês tiverem para a gente poder discutir em cima. Se quiserem retomar algo na próxima aula, tudo bem, mas a ideia é que a gente sempre faça exercícios da temática, né, para ir aprofundando cada vez mais. De qualquer forma, aproveitem o tempo para fazer isso e para tentar tirar as dúvidas que vierem a surgir, beleza? Galera, fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, vocês têm meu contato, vocês podem me procurar, beleza? Até mais.